nome, com esta e única indicação, uma santa. Fiz fazer essa inscrição com alguma dificuldade. O escultor achou-a esquisita. O administrador do cemitério consultou o vigário da paróquia. Este ponderou-me que as santas estão no altar e no seu. Mas, perdão, atalhei, eu não quero dizer que naquela sepultura está uma canonizada. A minha ideia é dar com tal palavra uma definição terrena de todas as virtudes que a finada possuiu na vida. Tanto é assim que, sendo a modéstia uma delas, desejo conservá-la póstuma, não lhe escrevendo o nome. Todavia, o nome, a filiação, as datas, quem lhe importará com datas, filiação, nem nomes, depois que eu acabar? Quer dizer que era uma Santa Senhora, não? Justamente. O protonotário Cabral, se fosse vivo, confirmaria aqui o que lhe digo. Nem eu contesto a verdade, hesito só na fórmula. Conheceu então o protonotário? Conheci-o. Era um padre modelo. Bom canonista, bom latinista, pio e caridoso, continuou o vigário. E possui algumas prendas de sociedade, disse eu. Lá em casa sempre ouvi que era insigne parceiro ao gamão, tinha muito bom dado. Suspirou lentamente o vigário. Um dado de mestre. Então, parece-lhe. Uma vez que não há outro sentido, nem poderia haver-o, sim, senhor, admite-se. José Dias assistiu a estas diligências, com grande melancolia. No fim, quando saímos, disse mal do padre, chamou-lhe meticuloso. Só lhe achava desculpa por não ter conhecido minha mãe, nem ele nem os outros homens do cemitério. Não a conheceram, se a conhecessem, mandariam esculpir Santíssima. Quis-lhe o último superlativo. Não foi o último superlativo de José Dias. Outros teve que não vale a pena escrever aqui, até que veio o último, o melhor delas, o mais doce, o que lhe fez da morte um pedaço de vida. Já então morava comigo, posto que minha mãe lhe deixasse uma pequena lembrança, veio dizer-me que, com legado ou sem ele, não se separaria de mim. Talvez a esperança dele fosse enterrar-me. Correspondia-se com Capito, a quem pedia que lhe mandasse o retrato de Ezequiel, mas Capito ia adiando a remessa de correio a correio, até que ele não pediu mais nada, a não ser o coração do jovem estudante. Pedia-lhe também que não deixasse de falar a Ezequiel no velho amigo do pai e do avô, destinado pelo seu a amar o mesmo sangue. Era assim que ele preparava os cuidados da terceira geração, mas a morte veio antes de Ezequiel. A doença foi rápida. Mandei chamar um médico homeopata. Não, Bentinho, disse ele, basta um holopata, em todas as escolas se morre. Demais, foram ideias da mocidade, que o tempo levou, converto-me à fé de meus pais. A holopatia é o catolicismo da medicina. Morreu sereno,
após uma agonia curta. Pouco antes ouviu que o céu estava lindo, e pediu que abríssemos a janela. Não, o ar pode fazer-lhe mal que mal. Ar é vida. Abrimos a janela. Realmente, estava um céu azul e claro. José Dias soergueu-se e olhou para fora. Após alguns instantes, deixou cair a cabeça, murmurando: lindíssimo. Foi a última palavra que proferiu neste mundo. Pobre José Dias! Por que hei de negar que chorei por ele? Que-lhe uma pergunta tardia. Assim chorem por mim todos os olhos de amigos e amigas que deixo neste mundo, mas não é provável. Tenho-me feito esquecer. Moro longe e saio pouco. Não é que haja efetivamente ligado as duas pontas da vida. Esta casa do Engenho Novo, conquanto reproduz a de Mata-Cavalos, apenas me lembra aquela, e mais por efeito de comparação e de reflexão que de sentimento. Já disse isto mesmo. Hão de perguntar-me por que razão, tendo a própria casa velha, na mesma rua antiga, não impedi que a demolissem e vim reproduzi-la nesta. A pergunta devia ser feita a princípio, mas aqui vai a resposta. A razão é que, logo que minha mãe morreu, querendo ir para lá, fiz primeiro uma longa visita de inspeção por alguns dias, e toda a casa me desconheceu. No quintal a aroeira e a pitangueira, o poço, a caçamba velha e o lavadouro, nada sabia de mim. A casuarina era a mesma que eu deixara ao fundo, mas o tronco, em vez de recto, como outrora, tinha agora um ar de ponto de interrogação, naturalmente pasmava do intruso. Corri os olhos pelo ar, buscando algum pensamento que ele deixasse, e não achei nenhum. Ao contrário, a ramagem começou a sussurrar alguma coisa que não entendi logo, e parece que era a cantiga das manhãs novas. Ao pé dessa música sonora e jovial, ouvi também o grunhir dos porcos, espécie de troça concentrada e filosófica. Tudo me era estranho e adverso. Deixei que demolissem a casa, e, mais tarde, quando vim para o Engenho Novo, lembrou-me fazer esta reprodução por explicações que dei ao arquiteto segundo contei em tempo. CXLV o regresso. Ora, foi já nesta casa que um dia, estando a vestir-me para almoçar, recebi um cartão com este nome: Ezequiel A. de Santiago Clage igual Center. A pessoa está arre. Perguntei ao criado. Sim, senhor, ficou esperando. Não fui logo, fio esperar 10 ou 15 minutos na sala. Só depois é que me lembrou que cumpria ter certo alvoroço e correr, abraçá-lo, falar-lhe na mãe. A mãe creio que ainda não disse que estava morta e enterrada. Estava, lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me às pressas. Quando saí do quarto, tomei ares de pei, um pei entre manso e crespo, metade Dom Casmurro. Ao entrar na sala, dei com um rapaz,
de costas, mirando o busto de Massinissa, pintado na parede. Vim cauteloso, e não fiz rumor. Não obstante, ouviu-me os passos, e voltou-se depressa. Conheceu-me pelos retratos e correu para mim. Não me mexe, era nem mais nem menos o meu antigo e jovem companheiro do seminário de S. José, um pouco mais baixo, menos cheio de corpo, e, salvo as cores, que eram vivas, o mesmo rosto do meu amigo. Trajava a moderna, naturalmente, e as maneiras eram diferentes, mas o aspecto geral reproduzia a pessoa morta. Era o próprio, o exato, o verdadeiro Escobar. Era o meu comborço, era o filho de seu pai. Vestia de luto pela mãe, eu também estava de preto. Sentamo-nos. Papai não faz diferença dos altamos retratos, disse-me ele. A voz era a mesma de Escobar, o sotaque era afrancesado. Expliquei-lhe que realmente pouco diferia do que era, e comecei um interrogatório para ter menos que falar e dominar assim a minha emoção. Mas isto mesmo dava animação à cara dele, e o meu colega do seminário ia ressurgindo cada vez mais do cemitério. Ei-o aqui, diante de mim, com igual riso e maior respeito, total, o mesmo obsequio e a mesma graça. Ansiava por ver-me. A mãe falava muito em mim, louvando-me extraordinariamente, como o homem mais puro do mundo, o mais digno de ser querido. Morreu bonita, concluiu. Vamos almoçar. Se pensas que o almoço foi amargo, enganaste. Teve seus minutos de aborrecimento, é verdade. A princípio doeu-me que Ezequiel não fosse realmente meu filho, que me não completasse e continuasse. Se o rapaz tem saído a mãe, eu acabava crendo tudo, tanto mais facilmente quanto que ele parecia haver-me deixado na véspera, evocava a meninice, chinas e palavras, a ida para o colégio. Papai ainda se lembra quando me levou para o colégio? Perguntou rindo. Pois não hei de lembrar-me. Era na Lapa, eu ia desesperado, e papai não parava, dava-me cada puxão, e eu com as perninhas. Sim, senhor, aceito. Estendeu o copo ao vinho que eu lhe oferecia, bebeu um gole, e continuou a comer. Escobar comia assim também, com a cara metida no prato. Contou-me a vida na Europa, os estudos, particularmente os de arqueologia, que era a sua paixão. Falava da antiguidade com amor, contava o Egito e os seus milhares de séculos, sem se perder nos algarismos, tinha a cabeça aritmética do pai. Eu, posto que a ideia da paternidade do outro me estivesse já familiar, não gostava da ressurreição. Às vezes, fechava os olhos para não ver gestos nem nada, mas o diabrete falava e ria, e o defunto falava e ria por ele. Não havendo remédio senão ficar com ele, fiz-me pei deveras. A ideia de que pudesse ter visto alguma fotografia de Escobar,
que capítulo por descuido levasse consigo, não me acudiu, nem, se acudisse, persistiria. Ezequiel cria em mim, como na mãe. Se fosse vivo José Dias, acharia nele a minha própria pessoa. Prima Justina quis vê-lo, mas estando enferma, pediu-me que o levasse lá. Conhecia aquele aparenta. Creio que o desejo de ver Ezequiel era para o fim de verificar no moço o debuxo que porventura houvesse achado no menino. Seria um regalo último, atalhei-o a tempo. Está muito mal, disse eu a Ezequiel que queria ir vê-la, qualquer emoção pode trazer-lhe a morte. Iremos vê-la, quando ficar melhor. Não fomos, a morte levou-a dentro de poucos dias. Ela descansa no Senhor ou como quer que seja. Ezequiel viu-lhe a cara no caixão e não a conheceu, nem podia, tão outra a fizeram os Enos e a morte. No caminho para o cemitério, iam-lhe lembrando uma porção de coisas, alguma rua, alguma torre, um trecho de praia, e era todo alegria. Assim acontecia sempre que voltava para casa, ao fim do dia, contava-me as recordações que ia recebendo das ruas e das casas. Admirava-se que muitas destas fossem as mesmas que ele deixara, como se as casas morressem meninas. Ao cabo de 6 meses, Ezequiel falou-me em uma viagem à Grécia, ao Egito, e à Palestina, viagem científica, promessa feita a alguns amigos. De que sexo? Perguntei rindo. Sorriu vexado, e respondeu-me que as mulheres eram criaturas tão da moda e do dia que nunca haviam de entender uma ruína de 30 séculos. Eram dos colegas da universidade. Prometi-lhe recursos, e dei-lhe logo os primeiros dinheiros precisos. Comigo disse que uma das consequências dos amores furtivos do pai era pagar eu as arqueologias do filho, antes lhe pagasse a lepra. Quando esta ideia me atravessou o cérebro, senti-me tão cruel e perverso que peguei no rapaz, e quis apertá-lo ao coração, mas recuei, encarei-o depois, como se faz a um filho de verdade, os olhos que ele me deitou foram ternos e agradecidos. Não houve lepra. Não houve lepra, mas há febres por todas essas terras humanas, sejam velhas ou novas. 11 meses depois, Ezequiel morreu de uma febre tifoide, e foi enterrado nas imediações de Jerusalém, onde os dos amigos da universidade lhe levantaram um túmulo com esta inscrição, tirada do profeta Ezequiel, em grego: Tu irás perfeito nos teus caminhos. Mandaram-me ambos os textos, grego e latino, o desenho da sepultura, a conta das despesas e o resto do dinheiro que ele levava, pagaria o triplo para não tornar a vê-lo. Como quisesse verificar o texto, consultei a minha Vulgata, e achei que era exato, mas tinha ainda um complemento: Tu irás perfeito nos teus caminhos, desde o dia da tua criação. Parei e perguntei calado, quando seria o dia da criação de Ezequiel. Ninguém me respondeu.
Eis arre mais um mistério para juntar aos tantos deste mundo. Apesar de tudo, jantei bem e fui ao teatro. Vi a exposição retrospectiva. Já sabes que a minha alma, por mais lacerada que tenha sido, não ficou arre para um canto como uma flor lívida e solitária. Não lhe dei essa cor ou descor. Vivi o melhor que pude, sem me faltarem amigas que me consolassem da primeira. Caprichos de pouca dura, é verdade. Elas é que me deixavam como pessoas que assistem a uma exposição retrospectiva, e, ou se fartam de véu ou a luz da sala esmorece. Uma só dessas visitas tinha carro à porta e cocheiro de libré. As outras iam modestamente, calcantipede, e, se chovia, eu é que ia buscar um carro de praça, e as metia dentro, com grandes despedidas, e maiores recomendações, levas o catálogo. Levo, até amanhã. Até amanhã. Não voltavam mais. Eu ficava à porta, esperando, ia até a esquina, espiava, consultava o relógio, e não via nada nem ninguém. Então, se aparecia outra visita, dava-lhe o braço, entrávamos, mostrava-lhe as paisagens, os quadros históricos ou de gênero, uma aquarela, um pastel, uma gouache, e também esta cansava, e ia embora com o catálogo na mão. Vi bem, e o resto? Agora, por que nenhuma dessas caprichosas me fez esquecer a primeira amada do meu coração? Talvez porque nenhuma tinha os olhos de ressaca, nem os de cigana oblíqua e dissimulada. Mas não é este propriamente o resto do livro. O resto é saber se a capítulo da Praia da Glória já estava dentro da de Matacavalos, ou se esta foi mudada naquele por efeito de algum caso incidente. Jesus, filho de Sirach, se soubesse dos meus primeiros ciúmes, dir-me-ia, como no seu Capitanona, verso 1, não tenhas ciúmes de tua mulher para que ela não se meta a enganar-te com a malícia que aprender de ti. Mas eu creio que não, e tu concordarás comigo, se te lembras bem da capítulo menina, res de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. E bem, qualquer que seja a solução, uma coisa fica, e é a suma das sumas, ou o resto dos restos, a saber, que a minha primeira amiga e o meu maior amigo, tão extremosos ambos e tão queridos também, quis o destino que acabassem juntando-se e enganando-me. A terra lhes seja leve. Vamos à história dos subúrbios. Fim índice. E do título e do livro e a denúncia e vê um dever amaríssimo. Vê o agregado vê e tio cosme vida. Glória vi é tempo. E x a opera x aceito a teoria x e a promessa x e na varanda x e capítulo shiva inscrição x v outra voz repentina x v o administrador interino x v e os vermes x v e um plano x e x sem falta x mil Padre Nossos e mil Ave Marias x e prima Justina x e sem
sensações alheias xxi prazo dado xxv de mãe e de servo xxv no passeio público xxv e as leis são belas xxv e ao portão xxv e na rua xixo imperador xxx ó santíssimo xxx e as curiosidades de capítulo xxx e olhos de ressacas e o penteado xxx e vê sou homem. O protonotário apostólico xxxv e ideias sem pernas e ideias sem braços via alma é cheia de mistérios xxxv e que susto, meu Deus! Xixa vocação XL uma égua XL e a audiência secreta XL e capítulo refletindo XL e você tem medo. Livro primeiro filho XLV abane a cabeça, leitor XLV e as pasas do a senhora saiu XLV e juramento do poço XL e X uma vela aos sábados L1 meio termo L e entre luz e fusco L e ó velho Padua ali a caminho. LV Panegírico de Santa Mônica LV um soneto LV um seminarista LV e de preparação vi o tratado LX convivas de boa memória LX querido opúsculo LX e a vaca de Homero LX e uma ponta de Iago LX e metades de um sonho LX e vê uma ideia e um escrúpulo LXV a dissimulação LXV e intimidade LXV e um pecado LXV e adiemos a virtude ou que se chamissa LXX depois da missa LXX e visita de Escobar LXX e uma reforma dramática hostil contra a regra hostiva presilha o desespero LXXV e explicação LXXV e prazer das dores velhas. LXXV e segredo por segredo LXX e X vamos ao capítulo LXXX venhamos ao capítulo LXXX e uma palavra hostil canapé hostil retrato LXXX e V chamado o defunto LXXX e amai. Rapazes os via sege LXXXV e um pretexto honesto os xixa recusa XC a polêmica XC e achado que consola-se o diabo não é tão feio como se pinta XC e um amigo por um defunto XC e vê ideias aritméticas XC vê o Papa XC vê e um substitutos que via seida XC vê e 5 Enolcicho filho é a cara do peixe tu serás feliz, Bentinho. Sei no seu sei de casada se a felicidade tem boa alma sei vê as pirâmides se vê os braços se vê e 10 libras esterlinas se vê e ciúmes do mar se vê e um filho CX um filho e único CX rasgos da infância CX e contado depressa CX e as imitações de Ezequiel CX e embargos de terceiro CXV em que se explica o explicado CXV dúvidas sobre dúvidas CXV e filho do homem CXV e amigos Praxamosx e a mão de Sancha CX e X não faça isso. Querida CXX os otos xia catastróficos o enterro CXX e olhos de ressaca xtivo discurso CXXV uma
Comparação CXXV e Cismando XV o barbeiro CXXV e punhado de sucessos XXA de Sancha CXXX dia CXXX e anterior ao anterior XXI o debuxo e o colorido CXXX e uma ideia XXV dia de sábado CXXXV o deluxe a xícara de café CXXXV e segundo impulso CXXXV e capítulo que entra XXA fotografia CXL volta da igreja XL a solução CXL e uma santa XL o último superlativo CXL e vê uma pergunta tardia XL o regresso CXLV e não houve lepra XL a exposição retrospectiva XL é bem, e o resto. Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book Dom Casmurro asterisco 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 Update de editions will replace the previous one the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start. Full license the full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1 General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand,
agreed and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree or abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.i below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States.
Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere con which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.2 If an individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.1 through 1.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.8 or 1.9. 1.3 If an individual Project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.1 through 1.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.4 Do not unrecord that or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form,
including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a project Gutenberg trademark working format other than plain vanilla as or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla as or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of or providing access to or distributing project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of project Gutenberg trademark works. Calculate use the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of project Gutenberg trademark works. 1.e9. If you wish to charge a fee or distribute a project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement,
You must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg Trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f3, this work is provided to you as is, with no other warranties of any kind, express or implied,
including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity. You agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cost or occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect or cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service.
The Foundation Senhor Federal Tax Identification Number 64-62215441. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years,
Reproduce and distributed Project Gutenberg Trademark eBooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg Trademark eBooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg Trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. Dom Casmurro por Machado de Assis, da Academia Brasileira do Título do livro A Denúncia. Um dever amaríssimo. O agregado. Tio Cosme. De glória. É tempo. A opera. Aceito a teoria. A promessa. Na varanda. Capítulo. A inscrição. Outra voz repentina. O administrador interino. Os vermes. Um plano. Sem falta. 1000 Padre Nossos e 1000 Ave Marias. Prima Justina. Sensações alheias. Prazo dado. De mãe e de servo. No passeio público. As leis são belas. Ao portão. Na rua. O imperador. O Santíssimo. As curiosidades de capítulo. Olhos de ressaca. O penteado. Sou homem. O protonotário apostólico. Ideias sem pernas e ideias sem braços. A alma é cheia de misterioso. Que susto, meu Deus! A vocação. Uma égua. A audiência secreta. Capítulo refletindo. Você tem medo. O primeiro filho. Abane a cabeça, leitor. As pasas. A senhora saiu. Juramento do poço. Uma vela aos sábados. Um meio termo. Entre luz e fosco. O velho Padua. A caminho. Panegírico de Santa Mônica. Um soneto. Um seminarista. De preparação. O tratado. Convivas de boa memória. Querido opúsculo. A vaca de Homero. Uma ponta de Iago. Metades de um sonho. Uma ideia e um escrúpulo. A dissimulação. Intimidade. Um pecado. Adiemos a virtude. A missa. Depois da missa. Visita de Escobar. Uma reforma dramática. O contra-regra. A presilha. O desespero. Explicação.
prazer das dores velhas. Segredo por segredo. Vamos ao capítulo. Venhamos ao capítulo. Uma palavra. O canapé. O retrato. Chamado. O defunto. A mãe, rapazes. A sege. Um pretexto honesto. A recusa. A polêmica. Achado que consola. O diabo não é tão feio como se pinta. Um amigo por um defunto. Ideias aritméticas. O Papa. Um substituto. A Seida. 5 anos. O filho é a cara do pei. Tu serás feliz, Bentinho. No seu. De casada. A felicidade tem boa alma. As pirâmides. Os braços. 10 libras esterlinas. Ciúmes do mar. Um filho e único. Rasgos da infância. Contado depressa. As imitações de Ezequiel. Embargos de terceiro. Em que se explica o explicado. Dúvidas sobre dúvidas. Filho do homem. Amigos práxamos. A mão de Sancha. Não faça isso, querida. Os Otos. A catástrofe. O enterro. Olhos de ressaca. O discurso. Uma comparação. Cismando. O barbeiro. Punhado de sucessos. A de Sancha. Um dia. Anterior ao anterior. O debuxo e o colorido. Uma ideia. O dia de sábado. A fellow. A xícara de café. Segundo impulso. Capítulo que entra. A fotografia. Volta da igreja. A solução. Uma santa. O último superlativo. Uma pergunta tardia. O regresso. Não houve lepra. A exposição retrospectiva. E bem, e o resto. Fim índice Default Project Gutenberg License.